Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Estúdio Comunicafé. Hoje recebendo uma série de podcasts incríveis do movimento Renove-se. A gente vai contar para você um pouquinho sobre como funciona esse movimento, de onde ele surgiu e o público-alvo dele. Se você é mulher, está buscando aí uma reconexão consigo mesma, então esse podcast é para você. Já pegue a sua caneca, a sua xícara de café e vem com a gente, né, meninas? E é com muito carinho que eu recebo hoje aqui Lailma Maia, Ana Dantas e Denise Santos, que fazem parte desse grande movimento Renove-se. Eu também faço parte desse movimento. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora um pouquinho sobre o que é o Renove-se. E eu vou começar com a fundadora desse grande projeto, desse movimento de mulheres, que é a Lailma. Lailma, conta pra gente um pouquinho sobre quem é você e como é que surgiu o Renove-se. Sim, então primeiramente, uma honra estar aqui com todos vocês. Bem, você que está aí nos assistindo, vai entender um pouco dessa mudança de trajetória, porque eu sou pedagoga por formação. Trabalhei no corporativo, não posso nem falar quantos anos, porque os cabelos brancos já vão nos entregando. Mas foram 15 anos de experiência no RH, treinamento, capacitação de pessoas. E me apaixonei pelo comportamento humano. Conheci o coaching, na época estava chegando no Brasil, a programação neurolinguística, e fui me especializando nessas formações. E comecei a entender um pouco mais do comportamento humano. E a partir daí, eu olhei para a minha trajetória e tinha um vazio. Não é isso aqui que eu quero. Embora eu amo trabalhar. Sim, eu amo trabalhar, mas isso não significa que eu vou abrir mão da minha família. Sim. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. E com essa busca, eu encontrei um desejo de estender as mãos para mulheres que estão passando por um momento turbulento, talvez uma situação desafiadora, porque eu vivi isso. Sim. Só que em meu redor não tinham pessoas capacitadas para falar assim, Lailma, vem cá, pega a minha mão. Verdade. Vem por esse caminho, faça isso. Eu não tive. E não é culpa das pessoas, porque realmente as pessoas não tinham essa capacitação, essa visão, essa consciência. E passando por um processo, eu senti essa necessidade, porque tantas outras mulheres estão vivendo desafios, grandes desafios. E olha que a maioria deles está talvez aqui dentro. Aqui dentro. Então, o Movimento Renove-se veio com esse objetivo de estender a mão para você que precisa de um apoio para encontrar sua renovação, sua melhor versão, vencer seus desafios, romper limites. Estamos aí para isso. E o Renove-se não é feito de uma pessoa só, é feito de várias mulheres, cada um com as suas especialidades, com as suas habilidades, com seus dons, talentos, mas com o mesmo propósito. Sim. Qual que é o propósito, Ana? Então, esse propósito é trazer para fora a verdadeira essência dessa mulher, Resgatar aquilo que se perdeu às vezes com o tempo, Então, nós mulheres ali que estamos ali como essas cofundadoras, que tivemos o privilégio de sermos chamadas pela Lailma. Então, estamos ali como essas mulheres que estão para estender a mão umas às outras e realmente ativar nessas mulheres o seu melhor. É como um lapidador que pega aquele diamante bruto e extrai dele a melhor joia, Aquele Sim. diamante que vai brilhar mesmo e que vai ter uma plenitude de vida. É assim que eu enxergo o Movimento Renove-se, é assim que eu enxergo as mulheres que fazem parte desse processo. Ana, qual que é a sua formação? E você entrou nesse processo, nesse projeto do Renove-se, para agregar em qual especialidade? Então, eu sou odontóloga por formação, eu atuo na saúde pública há mais de 30 anos, Mas lido com situações assim, de famílias muito vulneráveis. E quando a Lailma me fez o convite, ela encontrou, ela vislumbrou, na verdade,
de eu poder ajudar essas mulheres, principalmente na parte de relacionamentos a dois. Eu sou uma mulher que no momento da minha vida também me encontrei ali fragilizada. Passei por um casamento bem frustrado, com uma filha pequena, né? E sem emprego. Então, assim, eu posso dizer que ali eu encontrei a decisão. Tive que tomar a decisão, digamos assim, né? Decidi, eu podia ou ficar prostrada ou me levantar. Uhum. Então, eu digo que quando a gente consegue vencer algo, a gente se torna protagonista dessa história, né? E aí a gente tem condições de mostrar para alguém o caminho de como a gente pode superar isso. Sim. Então, Laílma realmente enxergou na minha pessoa essa mulher que poderia, de repente, estender a mão para outras e ajudá-las também nessa parte do relacionamento a dois. Nesse processo. E estamos aí para ajudar essas mulheres nisso, na parte de relacionamento a dois. Sim. Né? Hoje sou psicanalista também em formação. Eu achei importante, né, agregar isso ao nosso projeto. Certeza. E na parte cristã também sou pastora. Então eu entendo que trazer também a parte espiritual para a vida dessas mulheres é muito importante. Sim. Né? E eu me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto, porque são mulheres incríveis e todas elas carregam assim, tesouros muito preciosos, como você mesmo diz, cada uma com seus dons e suas habilidades. Sim, é verdade. E o movimento Renove-se, a gente pode dizer que ele é um despertar, né? Um despertar que começa primeiramente dentro de nós, não é isso, Denise? Exatamente. O movimento Renove-se, ele veio para despertar essas mulheres que estão passando por todas essas situações. Então, a gente tem aqui várias formações na área de pedagogia, formações na área de gestão de equipe, que é uma das minhas especialidades. E a gente tem algo muito especial que a gente preza, que é fundamental o nosso conteúdo na palavra da verdade, né? Então, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é possível, sim, você alinhar tudo na sua vida no propósito, no caminho que o Senhor nos direcionou. E aí, essa transformação, com certeza, ela vai acontecer. Então, nós estamos aqui neste projeto, eu me sinto muito honrada, porque quando a Laílma me convidou, eu falei assim, meu Deus, Laílma, isso tocou, mexeu muito comigo, faz muito sentido para algo que o meu ser já ansiava por isso, né? Por fazer parte de algo que leve, de fato, uma transformação para a vida de uma pessoa. Porque a gente vive num mundo tão corrido e a gente para de perceber as pessoas que estão ao redor da gente. No movimento Renove-se, ele me renova, porque em muitas áreas da minha vida eu aprendi com todas as minhas colegas especialistas, cada uma tem algo de especial para nos ensinar e uma vai aprendendo com a outra e a gente consegue passar isso para todas as mulheres que participam deste movimento. Então, assim, ele de fato é transformador, tem transformado a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua também. É isso aí. São várias mulheres reunidas, mulheres cristãs que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, são mães, são filhas, são irmãs, são esposas, são donas de casa, são empresárias, são servidoras públicas, né? Tem ali sua profissão, mas estão nesse propósito de vida, né? Muitas ainda não se encontraram, né? Ainda estão ali percorrendo aquele caminho, mas ainda não se encontraram de fato, não sabem quem são de verdade. E o Renove-se é justamente para resgatar essa essência. A gente pode dizer, Laílma, que o Renove-se é uma espécie de um pronto-socorro? Olha, palavra forte. É um pronto-socorro, sim, podemos dizer. Eu acredito muito nisso. Nenhuma de nós nascemos para sofrer, né, para fracassar, né, para dar errado. Não, pelo contrário, nós recebemos a vida para viver, não sobreviver. E eu digo isso com temor no meu coração, porque não se trata de dinheiro. Às vezes nós levamos essa situação para as coisas. Eu estou infeliz porque eu não tenho dinheiro, eu estou infeliz porque eu não tenho casa, é porque eu não tenho um carro novo, é porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. E às vezes nós baseamos a nossa vida pelo que a gente vê nas redes sociais. Sim. Então, um pronto-socorro, sim, para essas mulheres que olham para a própria vida e que parece que não tem sentido, parece que acabou, parece que não tem solução,
parece que está no fim do poço. Quando chega aqui e escuta um pouquinho do que cada uma fala, traz uma reflexão profunda, elas vão sair dessa emergência. Com certeza vão sair dessa emergência. Mas mais do que isso, talvez não precise esse fundo do poço. E olha, a gente não precisa chegar no fundo do poço. Verdade. Porque a sabedoria é exatamente olhar o que uma pessoa viveu, uma experiência que alguém viveu e tomar aquilo como lição. Então, não preciso sofrer o dano para mudar o meu comportamento. Então, talvez você só precisa romper um limite, que pode ser emocional, pode ser até financeiro, ou nos relacionamentos, na forma como você lida com as outras pessoas, na comunicação, no seu trabalho. Mas é só um limite que vai te fazer avançar. Então, o Renove-se também tem esse poder de te fazer sair do agora e chegar no futuro que você deseja mais rápido do que você imagina. Sim. E a gente tem várias especialidades, não é? Verdade. Inclusive a sua, né, Camila? Sim, a parte de forma comunicação. Que é incrível, né? Isso eu tudo acho. faz parte também, Com né? Aquela pessoa que não certeza. sabe se comunicar bem. E eu não digo se comunicar... às vezes você pode pensar só no ambiente de trabalho, profissionalmente, também. Mas você precisa saber se comunicar dentro de casa. Exatamente. Como é que você se comunica com seu marido, com seus filhos? Eu acho isso incrível, viu? E, inclusive, na nossa última aula, a gente até falou sobre isso. Sim. E se você quiser até complementar, eu acho que seria incrível você, como uma excelente jornalista que é, falar sobre essa parte da comunicação. Porque quem não mais, né, teria a habilidade de falar sobre comunicação que uma grande jornalista? Não é mesmo? Olha, é uma honra ouvir isso. Mas a gente já conhece aquele ditado, né? Quem não se comunica, se trombica. Então, o poder da comunicação realmente, ele é poderoso para todas as relações interpessoais. Então, ambiente de trabalho, familiar, relacionamentos, para tudo você usa comunicação. Então, você saber se comunicar, você já está ali meio caminho andado, né? Quais são as outras especialidades que a gente tem, Denise? Olha, você falando aí da comunicação, né? E nós temos várias cofundadoras, né, Nailma? Nós somos aí um grupo de mais de 12 mulheres, tá? Então, assim, nós temos um bom gabarito para falar com propriedade de cada tema. Então, a gente fala sobre finanças, a gente tem um especialista na área de finanças, que é muito importante. Sim. Então, o Renove-se, ele é um conjunto, eu gosto às vezes de dizer assim, é um conjunto de conselhos de todas as áreas da sua vida. Existe uma roda da vida que tem ali diversas áreas e elas precisam estar em harmonia, em equilíbrio. E a gente, infelizmente, hoje vive uma vida de desequilíbrio. Sim. Então, você é muito bom, né, Camila? Às vezes, em algum ponto, em alguma situação da sua vida, seja você é um profissional muito bom, mas a sua família fica a desejar, né? Então, assim, a gente tem todas essas equipes da área de finanças, a gente tem a área da comunicação, a gente tem a área da saúde, a gente tem a área da nutrição. Olha só, a importância de você saber se alimentar e o porquê você tem que se alimentar bem. Sim. Né? Qual a importância desse corpo que a gente tem. Ele precisa estar bem para que tudo vá bem. Autoestima. Autoestima, isso, perfeito. Então, a gente trabalha as emoções, a gente trabalha o espiritual, a gente trabalha, porque é importante a conexão com o Criador. Então, a gente trabalha diversas áreas. E tem muita gente que fala, inclusive, que tipo assim, não dá para ser feliz em tudo, né? Eu sou muito feliz profissionalmente, mas aí, infelizmente, no casamento não tá tão bom, mas não dá para ser feliz em tudo. Nós vamos desmistificar isso, viu, Pois é. Camila? A gente vai ter um Dá lançamento aí de sim. um projeto muito em breve, não é? Exatamente, dá para ser feliz em Dá pra todas fazer. as áreas. E a gente vai provar que a gente tem ferramentas da gente saber ser uma grande profissional. Exatamente. E saber também levar um casamento bem saudável, Exatamente. um casamento sereno, um casamento a dois real. Exatamente. A mulher renovada, né, transformada, ela realmente consegue ser feliz em todas as áreas da vida. Mas tem um pilar para isso. Tem uma base que é o que mapeia, podemos dizer assim, todas as outras áreas. Sim, sim. Não é, Laíma? E talvez é esse um diferencial grandioso do movimento Renove-se. Porque se nós observarmos o mercado, existem muitas chamadas para o desenvolvimento. Com certeza. Cursos,
seminários, vários projetos que têm essa promessa, né, de você viver uma vida abundante, próspera. Só que não pode acontecer uma prosperidade, uma vida abundante, se 2 princípios fundamentais. O primeiro, você florescer naquilo que você já possui. Porque é nessa essência que nós vamos transbordar. Sim. Eu não posso arrancar a minha essência porque eu gosto mais da essência dela, ou porque eu prefiro o perfil da Camila, porque eu gosto mais do jeito da Denise, e aí eu nego quem eu sou. E eu quero vencer com ferramentas de outras pessoas. Então esse é um pilar fundamental. E essa essência, mulher, ela é feminina. Sim. É uma essência feminina. Então, nada de ideologias. E aqui eu não estou chamando para uma guerra de ideias. Não é sobre isso. É sobre assumir quem nós somos. Porque é só a partir daí que a gente vai conseguir caminhar. Com certeza. E um outro pilar fundamental é a fé. Sim. Porque sem fé é impossível. É impossível você conquistar qualquer coisa sem fé. E eu não digo fé em si mesma, fé no dinheiro, fé nas ferramentas, fé nas pessoas, não. Existe um mundo espiritual que ele é real. Assim como a gravidade, a gente não vê. Mas tudo que existe está sujeito à lei da gravidade. Então, o mundo espiritual, ele é real. E tudo que existe está sujeito a essa espiritualidade. Então, existem coisas que nós precisamos alinhar, que nós precisamos nos apropriar. E aí sim, a gente pode falar que estamos de pé para continuar e para seguir. É verdade. Dessa forma é possível ser feliz em todas as áreas, ser bem-sucedido em todas as áreas, né? Sim. Como é que foi esse despertar para você, Laíma? Como é que você sentiu que você estava... esse propósito estava te chamando de fato e que agora você está no caminho certo? Sim. Olha, não foi rápido, tá? Acho que eu passei uns 2 anos para eu aceitar que eu queria algo voltado para esse desenvolvimento. E foi um processo, não foi de um dia para o outro. Mas o processo, ele começou, ele despertou, não foi no amor, foi na dor. Uhum. Eu estava até em um outro podcast esses dias contando essa história. E eu precisei perder tudo. Mas é tudo, literalmente tudo. Graças a Deus, a minha família, os meus filhos estão bem, mas o meu casamento se rompeu, foi restaurado. Na época, no ápice dessa mudança, eu estava grávida e eu precisei fazer uma curetagem porque o coração parou de bater. Perdi a casa, foi leiloada, minha casa era financiada. Carros, eu tive que vender para pagar aluguel. Uma empresa que desandou a sociedade e aí eu precisei me retirar. Então foi realmente um reinício, foi um recomeço. Só que esse recomeço me fez rever várias coisas, vários comportamentos, várias crenças. E isso também me fez me reconectar. Você falou de reconectar com a essência. Fez me reconectar, mas não só reconectar, porque no mundo a gente precisa ter algo, construir. Não é sobre as coisas, mas é sobre o porquê nós estamos aqui. Sim. É um período de passagem. Eu posso passar por esse mundo e ir embora e as pessoas falarem, foi. Laíma foi. Mas o que eu posso deixar? É o Que as nosso pessoas- legado, né? Foi aí que veio. E tudo na vida tem um propósito, né? Sim. Todos nós temos um propósito. Sim. Só que muitas pessoas ainda não conseguem encontrar qual que é o seu verdade. propósito. Verdade. Mas todos nós temos. E é uma busca difícil, né? Não é fácil. A vida seria mais leve se a gente buscasse compreender primeiro o nosso propósito, né? Sim. Então, assim, e o movimento Renove-se, ele é exclusivo para mulheres, né, Laíma? Então, assim, a mulher ela é um pilar fundamental na família. A mulher, ela Ela foi tem esse poder, né? criada por Deus com um poder, uma autoridade que se a mulher soubesse, ela conseguiria, Ela conquistaria nós teríamos uma sociedade melhor, muita né? coisa. Nós teríamos uma verdade. sociedade nós teríamos famílias melhores estruturadas, nós teríamos homens melhores preparados para a vida
E hoje a mulher ela se perdeu muito nesse caminho. Sim. E o movimento Renove-se quer trazer, quer resgatar isso, né? Então a gente tem papel feminino, esse papel, né? Com sabedoria, um princípios simples, básico, que a gente perdeu. Do manual do Criador. Exatamente. Que fez a criatura. É. Que isso tem se perdido. Nós mulheres somos ajudadoras. Exatamente. Né? Nós Então, temos aquela uma missão que ao ajuda, lado que dele. acolhe, Exato. que dá suporte, Exato. que levanta. Exato. Então a gente tem um papel muito A gente é aquela forte. que norteia, vai Exatamente. norteando, porque existe um cabeça ali. É, nós Então temos um a papel gente importante. tem esse papel. E se a gente desconstrói o nosso papel, então tudo fica desconstruído. Dentro da nossa casa, dentro do trabalho. Então, se a mulher soubesse esse poder que ela exerce, aonde ela está, ela jamais teria aberto de mão. Porque isso tem se perdido durante os tempos, né? Que a gente tem vivido, infelizmente. É verdade. É importante, de fato, a mulher se reconectar consigo mesma, encontrar o seu propósito. E às vezes é um caminho que pode ser doloroso, pode ser longo, né? Pode ser árduo, mas nós estamos aqui para isso, né? Para dar esse suporte, para ajudar de fato. O movimento Renove-se é justamente isso. E tem um limite aí, Lailma, de mulheres que podem chegar a alguma situação que elas têm que estar, ou vem como está? Aqui nós só pedimos o seguinte: se permita. É verdade. Porque não adianta você entrar em um programa, em um processo, em uma formação, achando que as coisas vão acontecer, mas ao tempo que você espera as coisas acontecer, você está transferindo a responsabilidade para outra pessoa. Então, a única coisa que é necessário é se permitir. E o que é se permitir? É como um copo. Se ele estiver cheio, eu não consigo encher ele mais. Ele pode transbordar. Mas quando ele transborda, eu substituo essa essência. Eu vou renovando, eu vou transformando essa essência. Então você pode até estar com o seu copo cheio, mas se permita transbordar. Aceite as orientações, as reflexões, se permita refletir. Talvez algumas falas ou algumas perguntas que cada cofundadora faz durante, né, as suas aulas gere até um certo desconforto. Às vezes até na hora de deitar você fica com aquela pergunta ali martelando. Mas isso serve para que a cura possa acontecer. Não tem como curar sem tratar a ferida, sem colocar um medicamento. Arde, dói, às vezes sangra, mas é um processo de cura. Então, se você decidiu que quer viver uma vida diferente, se permita. E aí, baseado nisso, vem. Que tem tudo que você precisa para viver essa renovação, essa vida renovada. Sim. Crescimento, né? Faz parte. A dor do crescimento, né? E esse projeto Renove-se, movimento Renove-se, ele tem aí várias vertentes, né? Então você já falou um pouquinho que vão ter cursos, né, aulas para essas mulheres de várias especialidades, porque a gente tem aqui várias mulheres com formações diferentes, com vivências, experiências diferentes. Além desses cursos, o que mais que a gente pode encontrar? Bem, essa primeira fase é um desafio, é um curso online, um desafio Renove-se, que propõe tarefas, missões. Cada dia você tem uma micro tarefa, uma missão que você precisa cumprir para de fato essa renovação acontecer. Então esse é o primeiro movimento. Em seguida temos uma comunidade que está se formando, né? Essa comunidade é um ambiente de convivência. Isso porque muitas vezes até nós nos proporcionamos mudanças, mas essas mudanças não são sustentáveis. É como se a gente desistisse aí no meio do caminho. A gente desiste por quê? Porque a gente olha em redor e não vê ninguém. Sim. Então é mais do mesmo, as pessoas estão acostumadas com aquele jeito de viver, e aí a gente vai acabando abrindo mão daquilo que a gente se propôs a fazer. Então o ambiente ele é muito poderoso. É a ambiência, você está cercada de pessoas com o mesmo propósito, com, né, os mesmos objetivos que você. Sim. E esse ambiente vai manter a chama acesa. Sim.
essa chama precisa permanecer acesa. É até um dos motivos de uma comunidade ser tão poderosa. Sim. Porque a brasa fora, ela vai se apagar. Apagar. Talvez ela até demore um pouco a se apagar, mas ela não tem a mesma energia. Né? Então, a comunidade vem com esse propósito. Temos a imersão. Né? A imersão acontece 2 vezes ao ano, que é um evento presencial. Poderoso. Que vai trazer uma outra abordagem de posicionamento, de marca pessoal, que agrega na vida pessoal e também na vida profissional. Sim. Então, muitas coisas estão acontecendo. Pois é, o que a gente pode esperar mais, Denise? Olha, a gente crê que é um primeiro passo, né? Então, eu creio que nós teremos muito mais portas abertas. A partir do momento que você se dedica a fazer algo em prol do próximo, que foi ali o nosso segundo mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você se dedica a fazer isso, algo no universo, como vocês podem dizer, né, gostam de falar assim, fica a seu favor. Então, eu creio que muitas portas irão se abrir e todos que acreditarem, todos que participarem, não tenham dúvida, vão poder beber dessa água, né? Essa água que tenho certeza que vai jorrar vida em você, vida com qualidade, você vai entender o que é paz, o que é viver em abundância, que hoje, infelizmente, as pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, né? Então, as mulheres estão sobrevivendo, sobrecarregadas, né? A família ficando de lado, às vezes se dedica em algo e deixa outros pontos da vida que são super importantes, até a saúde. Tem mulher que negligencia a saúde. Verdade. Então, hoje eu vejo uma mulher que, cara, eu deixo minha saúde de lado, assim. Como? Né? Se a nossa saúde é tudo. Dinheiro não paga, né? Então, não vamos esperar saber disso só quando estivermos necessitando, né? Então, assim, são várias áreas, várias situações, e que eu creio que dessa fonte vai jorrar muita água. Eu também. Muito bom. Verdade. E falando de relacionamentos, Ana, a gente falou da importância da família, eu acho que esse é um pilar que tem se perdido cada vez mais Sim. hoje em dia, né? Sim. Principalmente aquela mulher independente, Sim. que tem a carreira dela promissora, que foca, né, no trabalho, em construir a carreira dela, na empresa dela, que não está errado. Mas a família acaba sendo deixada de lado e muitas vezes essa mulher nem percebe. Quando ela percebe, às vezes já é Sim. tarde. Muitas mulheres acabam permitindo que a profissão não ache que a profissão não vai permitir com que ela tenha esse relacionamento saudável ali com o cônjuge ou com os filhos. Ela vai ter que priorizar uma das duas coisas. E o que a gente vai mostrar é exatamente o contrário, que ela pode ter uma família saudável, ela pode ter esse lar bem construído. Só basta ela ter uma organização. Só basta ela saber priorizar as coisas certas, no tempo certo, no tempo oportuno. Sim. E dar esse tempo de qualidade também. Às vezes até é necessário também trabalhar algumas questões também de caráter, de pessoais, em termos de rixas, questão de orgulho, questão de competitividade, que às vezes a gente vê muito isso, né? Verdade. E isso, no mundo feminino, infelizmente, acabou acontecendo muitos movimentos que despertaram isso nas mulheres. Sim. E a mulher tem que entender o papel dela. Nós não temos que competir com os nossos maridos. Nós somos ajudadoras, nós somos Exatamente. auxiliadoras. A nossa energia masculina, a mulher tem a energia masculina, Sim. mas a gente pode colocar isso lá do lado de fora do nosso lar. Dentro do nosso lar, eu gosto de dizer que a gente tem que deixar a nossa energia feminina fluir. Sim. E ali a gente vai deixar essa beleza da energia feminina aflorar, né? Então é onde a gente vai ajudar os nossos filhos na construção do caráter, onde a gente vai deixar com que o nosso marido cuide de nós. A gente vai cuidar do nosso lar com esse amor, né? Ensinar os nossos filhos, né, essa coisa dos princípios que tem se perdido. Por Sim. isso que a gente vê tanta violência É verdade. e tanta desconstrução na nossa sociedade. Então, eu acho que o relacionamento 2 ele vai mostrar muito isso. Sim. E vai ser muito poderoso esses encontros, né, com essas mulheres para mostrar exatamente esse outro lado. Com certeza. Família é um dos pilares que está ali no topo, né? Vamos dizer, lá em Maci, a gente sabe, tem uma escada, né, de importância na nossa vida. Sim. Quais seriam ali os 3 pilares
mais importante na vida de uma mulher? Olha, pergunta complexa. Nós podemos analisar à luz da psicologia, do comportamento humano ou da realidade. Porque muitas pessoas falam com as suas bocas que a família é a primeira coisa mais importante que tem. Eu faço tudo pelo meu filho, eu faço tudo pela minha casa. Só que, na verdade, não é bem assim. Não. Porque nós conhecemos as pessoas não pelas palavras, mas pelas escolhas, pelo comportamento. Claro que a família, ela precisa estar acima de outras áreas. Mas também, se eu não tiver outras áreas fluindo e funcionando, isso influencia, impacta diretamente a forma de viver o dia a dia das famílias. Tanto que pesquisas já indicam que as finanças é uma das áreas que mais geram divórcios. Sim. É um tema delicado de se falar, mas existem fases e essa é uma crença e é uma verdade que eu escolhi viver. Eu tenho a fase que eu preciso dar um pouco mais de atenção para a minha vida profissional. Sim. Mas essa atenção não pode ser unicamente porque eu quero um montante X, ou porque eu quero comprar Y, ou porque eu quero viver um jeito, né, um estilo de vida tal. Né, a minha escolha é por um propósito, para construir algo. E vai chegar um momento que eu preciso dar um pouco mais de atenção para os meus filhos, porque existem idades críticas. Sim. Exatamente. Que se não tiver alguém ali do lado orientando, direcionando, pode gerar um problema lá na frente. E aí quando gera um problema, a gente olha para trás e fala, nossa, como eu sou azarada. E eu vou mais longe. Sim. Eu que já sou mãe de uma moça já adulta, eu achava que quando ficasse adulto, os problemas acabariam. Não, só muda as fases. Então, assim, quando você tá com um bebezinho, é uma fase, né, que se administra. Quando tá ali mais jovenzinho, você administra aquela fase. E quando tá mais velho, você vai continuar administrando, mas é porque é outra fase, né? Sim. Então, só mudam as fases. Mas você não deixa de ser mãe, né? E os conselhos como mãe vão continuar, né? E é por isso que a gente precisa entender que eu preciso ter um propósito para cada momento. Né? Talvez nesse momento eu precise dar prioridade para os filhos. Ou talvez eu precise dar uma prioridade para o meu relacionamento. Sim. Porque existe um motivo, não é assim, eu quero fazer porque eu estou com vontade simplesmente. É porque existe um plano, existe uma direção, existe um objetivo. E eu preciso viver baseado nesse Eu sei que foi uma pergunta complexa que eu te fiz. Mas eu acredito muito que o primeiro pilar para a gente estar bem em todos os outros pilares, em todas as outras áreas da nossa vida, é o pilar espiritual. E quando eu falo espiritual, não é só Deus, não é só o meu relacionamento com Deus, mas é o meu relacionamento comigo mesma. Porque quando eu estou bem comigo mesma, eu estou bem com Deus, aí as outras coisas acabam fluindo, os outros caminhos começam a se abrir. Sabe? Quando eu me conheço, quando eu me permito, quando eu conheço as minhas limitações, quando eu conheço os meus sentimentos, as minhas emoções, quando eu sei lidar primeiro comigo. E como é que eu vou saber lidar comigo? Como é que eu vou conhecer mais de mim? Conhecendo a Deus. Então, acho que a espiritualidade, para mim, é o primeiro pilar que está ligado com o nosso eu. Sim. E que faz fluir todas as outras. Mas as outras são fases, como você falou. São fases que você vai priorizar ao longo da sua vida, da sua jornada. Sim, e aí você trouxe uma abordagem perfeita, porque a vida espiritual, a espiritualidade, ela é maior do que as fases, as áreas da nossa vida. Exatamente. Às vezes nós falamos assim, agora eu vou dar prioridade para o trabalho. E esquece a sua espiritualidade, ela tem que estar acima. Sim. Não é negociável. E quando você esquece a sua espiritualidade, você esquece de você. Sim. Não tem como você esquecer de Deus e não esquecer de você. É um erro as pessoas acharem que, não, eu estou bem comigo mesma, eu me conheço, eu tenho os meus momentos comigo. É sobre
Não tem como. A criatura e o criador, né? Não tem como desvincular isso. Não tem. Ele é o especialista de todas as áreas. Exatamente. E a gente perde tempo nessa vida, E batendo a buscando cabeça, às vezes né? com um homem que é falho, É. um conhecimento, quando o especialista está de braços abertos esperando você. É. Me orienta. É. Qual o propósito, o que o Senhor sonhou para mim? É verdade. Né? Como a gente falou aqui hoje, né? Então o caminho ficaria mais curto. Sim. Mas às vezes a gente deixa a vida e o Senhor vai permitindo dias de vida até o dia que você faz o inverso que o mundo ensina. É. Você primeiro busca em Deus e aí Ele vai te mostrar o caminho. E aí fica mais curto, você se sente mais leve, entende. Então é o nosso pilar. É verdade. Concordo com a Carol. É o despertar e depois o alinhar. É Isso. exatamente, Né? Carol. Nossa, e a gente tem muito papo aqui para vários episódios de podcasts. Hoje a gente mostrou um pouquinho para vocês, né, do que é o movimento Renove-se. Então, temos aqui 4 cofundadoras desse movimento, idealizado pela Laílma, mas ao longo, né, dos próximos episódios nós vamos trazer aí temas centrais para você ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais fundo do que é o movimento Renove-se. Sim. E Né? vamos deixar aqui também a agenda aberta, porque sempre tem agenda para o próximo desafio. Então, se você ainda não participou, Verdade. você pode deixar o seu nome na lista para participar da próxima turma do desafio e chegar mais perto, conhecer um pouco mais e viver na pele esse processo todo que nós estamos falando. Com certeza. Então já convido você a assistir os próximos episódios do Movimento Renove-se com o Estúdio Comunicafé. A gente espera, né? Estamos preparadas. Estamos te esperando. Você só precisa vir para cá caminhar conosco. É isso aí. A gente se vê no próximo podcast do Movimento Renove-se aqui no Estúdio Comunicafé. Tchau, tchau!